O que acontece sobre um governo que está debaixo de Satanás? O que ele faz? Ele veio para matar, roubar e destruir. O que aconteceu com as Ilhas Fiji, que eram belíssimas e conhecidas pelo seu resort? Os resorts foram desativados, porque acabou os peixes ali, não tinha mais peixes. A terra passou a não ser mais cultivável. Não dava mais fruta, não dava mais flor. Foi secando a terra, sem peixes, sem animais. As pessoas foram morrendo, até que aquela população falou: tem alguma coisa errada. Fizeram todos os sacrifícios que podiam fazer, todas as magias, todos os rituais, e nada resolveu o problema, até que eles viraram para a igreja e falaram: vocês são a única coisa que a gente não tentou ainda. E aí disseram para eles: se vocês querem o novo, vocês têm que abrir mão do que é velho. E isso é metanoia. É renovar a mente. Renovar é tirar o que é velho e botar o que é novo. E eles renovaram. E eles, durante 2 dias inteiros, 48 horas, eles se reuniam debaixo de um telhado. E ali eles começaram a confessar publicamente seus pecados. E renunciar às suas práticas, seus rituais. E eles foram fazendo. E após 48 horas, os peixes voltaram para aquele arquipélago. E começaram a vir grandes peixes. E eles começaram a pescar novamente. E eles começaram a cultivar a terra. E a terra começou a dar melancias gigantes, laranjas gigantes, e tudo gigante. Por quê? Porque voltou ao plano original. Voltou a se parecer com o céu. A cultura, o estilo de vida daqueles habitantes passaram a ser compatíveis, sintonizados com a realidade do céu. Alerta, alerta, perigo. Existe algo que é uma falsificação do reino. Você já teve algo pensando ser original e era falsificado? Uma vez eu ganhei um relógio. E parecia ser um relógio caríssimo. Lacoste. E eu estava todo empolgado com aquele relógio. E eu mergulhei na piscina. E quando eu saí, o relógio deixou de funcionar. Porque não era original, era falsificado. Em outras palavras, existe algo que na hora do vamos ver, na hora que é para valer, não funciona. Existe algo que é um paliativo que nós tomamos que não faz efeito contra a tristeza. Não faz efeito contra o estresse. Não faz efeito contra a injustiça. E o nome desse remédio genérico, fake, falsificado, se chama religiosidade. A religião é a maior substituta do reino. Se você não pode mudar a sua situação e está tentando com todas as suas forças resolver, a religião faz um ótimo trabalho de ajuda. Ela deixa você feliz na pobreza, contente na doença, satisfeito na depressão e em paz na sua frustração. Porque ele diz que em breve vai tudo ficar bem. Não se preocupe, um dia melhora. A religião te diz que o céu é o seu destino. Tudo que você precisa fazer é aguentar, resistir até morrer. A religião adia a sua realidade, lançando sobre todas as suas esperanças para o futuro. Ela se torna muito atraente, porque ajuda você a aceitar as coisas do jeito que elas são, quando você sente que perdeu o controle sobre as circunstâncias que o cercam. Isso é religião. Nós estamos acostumados a tomar esse remédio. Sabe aquelas mandingas de vó? O que estavam falando esses dias aí, Isabela? Para tomar chá de alguma coisa que resolvia... Você não lembra, não? Eu falei: gente, isso funciona mesmo? Não era não. Fala assim: alguém estava com algum problema, não me lembro agora, perdão. Mas alguém estava com algum problema e falaram: toma chá disso. Eu falei: pô, nada a ver. Não, mas não é esse não. Não é isso não. Não era isso não. Aí falaram: funciona. Eu falei: cara, não tem nada a ver. Já comprovaram isso, pesquisamos no Google rapidinho. Fazia o menor sentido. E assim a gente acostuma tradições, né? Meu cunhado costuma dizer o folclore brasileiro, né?
Ele costuma dizer, o folclore, a gente acredita em umas viagens, em umas coisas malucas, né? Ah, botar garrafa de água em cima do relógio que... Né? Água no paninho para parar de tossir. Álcool no pano para parar de tossir. Enfim, uns lances folclóricos que você tem um hábito de fazer, mas não resolve nada, não sara nenhuma doença. Isso é religiosidade. Por que você está fazendo isso? Não sei. Alguém fez, me falou que eu faço também. Isso é religiosidade. Não podemos crer no que a Bíblia não diz. Eu fui estudar o que significa a palavra nação. No original, no latim, significa agrupamento de pessoas. Ou um povo. Beleza? Um reino é uma nação sobre o governo de um rei. Ficou claro, não ficou? Então, em outras palavras, o que é o reino? É uma nação, junto a um agrupamento de pessoas, debaixo do governo, do estilo de vida do rei. Ele transmite a vontade e propósito através da sua influência governamental. E isso produz cultura e um conjunto de princípios e valores. Vamos estudar uma historinha maneira agora aqui. Vamos lá. Está em Lucas 19, eu vou ler para você nessa versão aqui, me acompanhe. Um certo homem nobre, repete nobre, partiu por uma terra com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e lhes disse, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que você reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera dinheiro, a fim de saber que negócio cada um tinha conseguido. Compareceu primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5. E ele disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio outro então dizendo, eis-me aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és rigoroso, tira o que não puseste, ceifa o que não semeaste. Respondeu, servo mau, por tua própria boca eu vou te condenar. Sabias que eu sou homem rigoroso e que tiro o que não pus, ceifo onde não semeio, por que não puseste meu dinheiro em ações? E então, na minha vinda, eu receberia tudo com juros. E aos que assistiram, disse, dai ao que tem 10. E eles ponderaram e disse, Senhor, ele já tem 10. Pois eu declaro, todo o que tem, dar-se-lhe-á ainda mais. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Vou repetir essa parte. Quem não quis que ele reinasse sobre eles, os chamou de inimigos. Trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Que isso. Eu amo essa história. Antes de falar dessa história, eu tirei ali alguns princípios interessantes a respeito do reino e da religião. A história anterior, a gente já vai acessar essa história que eu acabei de ler, mas a história anterior fala de Zaqueu. Olha que interessante. Zaqueu, todos conhecem a história. Ele ouviu que Jesus vinha, correu, subiu numa árvore, a fim de ver Jesus. E eu estava pensando, não estava lendo a Bíblia nesse momento, eu estava pensando, Zaqueu subiu numa árvore e Jesus falou, desce daí, desce de... Eu falei, será que essa árvore é a figueira? Eu fui lá examinar. Eu descobri que era a figueira realmente. Por que isso? Porque a árvore que simboliza o reino é a videira.
A videira dá muita sombra, é um lugar de paz. A videira, o vinho, a uva, dá alegria. A videira é um símbolo do reino. E Adão, quando pecou, ele se escondeu atrás da figueira. Ele coseu para si a veste de folhas de figueira. A figueira representa aquilo que você faz para ocultar quem você é diante do rei. É onde você se esconde para não revelar quem você é para o rei. A figueira é um representante da religião. E Zaqueu correu para onde? Subiu na figueira para ver Deus. Zaqueu empreendeu o esforço humano para se aproximar de Deus através da religião. Vou repetir. Zaqueu empreendeu o esforço humano para se aproximar de Deus através da religião. Jesus chamou Zaqueu para descer, para se aproximar do homem através do relacionamento. Eu acho que você não ouviu. Vou lá. Vou de novo, hein? Vou tentar. Zaqueu empreendeu o esforço humano para se aproximar de Deus através da religião. Jesus chamou Zaqueu para descer, para se aproximar do homem através do relacionamento. Jesus te convida a descer da árvore porque ele já subiu no madeiro. Ele se fez filho do homem para que pudéssemos ser filhos de Deus. Ele se tornou inimigo de Deus para que pudéssemos sermos feitos amigos de Deus. Religião tem tudo a ver com o que você pode fazer para subir, cara. E relacionamento tem tudo a ver com o que você pode fazer para se humilhar, cara. Como que você restaura um relacionamento? Se humilhando, pedindo perdão, pedindo desculpa. Quanto menos ego você tiver, mais saudáveis serão os seus relacionamentos. Alguém me ouviu? Quanto menos ego você tiver, mais íntimo você será de Deus. Quanto menos você construir na figueira, mais perto você vai estar de Jesus. Vou vontade de jogar esse microfone. Me segura, Freima. Voltando à história do nobre que foi para uma terra distante a fim de tomar posse do reino e voltar. Você vai se lembrar que Jesus morreu na sexta-feira da paixão e ao terceiro dia ele ressuscitou e tirou as chaves da morte. Foi lá resgatar isso. Foi para uma terra distante para tomar posse do seu reinado. Aquilo que foi entregue a você, o governo da terra, o domínio, que era entregue a você, colono, cidadão, embaixador do reino, que nós, por causa do nosso pecado, submetemos a Satanás. Por isso que quando não confessamos os nossos pecados, Satanás governa a nossa vida para destruir. Mas a partir do momento que confessamos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos limpar e nos colocar, nos posicionar como filhos. E tudo que você precisa fazer não é se esforçar para subir na árvore, é se render a esse encontro, é descer, cara. E você desce a isso. Jesus foi lá, foi uma terra distante para resgatar essa autoridade. Olha que interessante que o texto diz. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos. Jesus foi buscar autoridade. Jesus já tinha influência sobre as pessoas, mas o que ele foi buscar foi a autoridade. E essa autoridade ele soprou sobre a igreja. Então nós hoje temos a autoridade como cidadãos, embaixadores do reino, a autoridade para dominar novamente todas as coisas. Lembra que eu falei que a vida no reino é um reflexo do estilo de vida do rei? Então, eu vou propor para você que nós podemos olhar para as tempestades e repreender as tempestades. Nós podemos conversar com as tempestades. Nós podemos conversar com os mortos, no sentido de chamar para a vida. É importante ressaltar, né? Vai aqui, né? Alguém entende mal.
Então nós temos autoridade para desfazer as obras de Satanás. Nós temos autoridade para restaurar todas as coisas ao domínio de Cristo. E isso Deus opera através da igreja. Ele escolheu assim. Ele escolheu multiplicar através das mãos dos discípulos. Ele escolheu liberar o sobrenatural através dos apóstolos, através das pessoas que são cheias do Espírito. Por isso importa esvaziarmos de nós mesmos. Porque quem é cheio de si não pode ser cheio do Espírito Santo. Seu compromisso natural, diário, seu compromisso com o reino, na sua rotina, revela a sua capacidade espiritual. Zelar bem pelo seu tempo, pelos seus recursos. Zelar bem, ser um bom mordomo dos recursos que Deus te confiou. É uma oportunidade de revelar quanto do reino você pode experimentar no seu círculo, no seu território. Eu quero te trazer esse entendimento hoje. Vem aqui comigo. Imagina que você tem uma redoma ao redor de você. Beleza? Imagina isso. E onde você anda, aquilo está te acompanhando. Aquele desenhozinho que a pessoa andava com uma nuvenzinha e chovia em cima dela, que normalmente é associado a alguma coisa ruim, né? A pessoa que vive na bad e tal. Mas imagina isso como se fosse o reino, algo que está pairando sobre você o tempo todo. E onde você chega, por onde você passa, você vai regando, você vai gerando, você vai frutificando, você vai semeando. Por onde você passa, você está mudando a atmosfera, você está mudando o ambiente. Para e pensa nisso. Nós somos responsáveis pela nossa geração, nós como igreja. Então o estado da nossa geração está diretamente relacionado ao estado da igreja. O estado do seu círculo de relacionamentos está diretamente relacionado ao estado do seu interior. O estado do seu círculo de relacionamento, da sua casa, do seu território, ali. O ambiente da sua casa está relacionado com o ambiente no seu interior. Examinando melhor essa história, eu enxergo nessa história 4 tipos de pessoas no reino. Porque quando Jesus, gente, por favor, quando Jesus restaura, toma posse do reino, toma autoridade, restaura todas as coisas nele, quando ele toma essas chaves, e ele entrega essa autoridade para a igreja, ele fala, o que você está fazendo com os recursos que eu te entreguei? O que você está fazendo com a sua influência? O que você está fazendo com a sua audiência? O que você está fazendo com o seu círculo de relacionamentos? Com o seu círculo de influência? O que você está fazendo com a sua família? O que você está fazendo com o seu ambiente de trabalho? E existem 4 tipos de pessoas. 4. Primeira, é aquela pessoa que multiplica. É o filho, é o embaixador. Quem multiplica, recebe e conquista. Quem multiplica o que recebe, conquista a autoridade. Porque aquele primeiro homem que falou, olha, você me deu essa quantidade de minas, estou com 10 agora. Então você vai ser colocado sobre 10 cidades. Olha que interessante. Quando você é fiel no pouco, naquilo que ninguém vê, quando você é fiel naquilo que está nas suas mãos, cara. Eu não estou falando para você inventar moda. Eu estou falando para você olhar para as suas mãos. O que eu tenho na minha mão? Que relacionamentos eu tenho nas minhas mãos? Quanto de recursos materiais eu tenho nas minhas mãos? Quanto de talento eu tenho nas minhas mãos? O que eu estou fazendo com isso? O primeiro tipo de pessoa vai multiplicar isso. O primeiro tipo de pessoa é aquele que pode ser visto como filho, porque sabe a sua identidade. Todos somos filhos, mas poucos sabemos que somos filhos. Poucos vivemos como filhos. Então quem vive como filho, multiplica. Quem multiplica, conquista autoridade. Amém? Quem multiplica, conquista influência. Amém? Agora, segundo tipo de pessoa é aquele que soma. É aquele que adiciona o que já existe. Existe o filho, o embaixador.
que é aquele que multiplica, e existe aquele que adiciona, que contribui, que dá a sua contribuição. Esse não chegou no nível ainda de embaixador, mas vive como um cidadão do reino. Ele entende que ele faz parte de um reino, ele colabora, ele coopera, ele não desbrava, mas ele coopera, ele participa, ele está envolvido. Esse pode ser visto como um servo do reino, como um cidadão do reino. Agora, existe o terceiro grupo, que são aqueles que não multiplicam, não somam, mas subtraem. Esses entram no reino para receber alguma coisa do reino. Entram com interesse no reino. Entram no reino para pegar o filé, a parte boa, para si. Não entram no reino para multiplicar, para oferecer, para adicionar. Entram no reino para tirar do reino. Esses são os religiosos. Esses são os traidores. No grupo de discipulado de Jesus, tinha um desses caras aí que não estavam ali nem para multiplicar, nem para somar. Estava ali para subtrair, para lucrar com o reino. Tem uma frase que diz o seguinte: aquele que entra no reino pensando em ofertar, em oferecer, em entregar, é em essência um adorador. Aquele que entra no reino pensando em tirar, em lucrar, é em essência um traidor. Quem quer se valer de sua influência para construir o seu reino, para construir com o seu ego, para construir para si, para se satisfazer, para se realizar, é em essência um traidor. Estão comigo, gente? Quarto tipo de pessoa: existe a que subtrai, que tira do reino, e existe a que divide. As 4 operações matemáticas do reino, né? O que multiplica, o que soma, o que subtrai e o que divide. Esse entra no reino para separar pessoas. Entra no reino pensando em dividir, em tirar coisas da Bíblia, em ignorar algumas verdades, ignorar alguns valores, separar pessoas. Esses Jesus chamou de inimigos. Esses que não se submetem ao reino. Jesus falou: aqueles que não aceitaram o meu governo sobre eles. De cerviz dura, aqueles que não se reconciliam, que não pedem perdão, que não assumem as suas culpas. Esse a Bíblia chama de inimigos. Muitas pessoas hoje transferem suas frustrações. Não é verdade? É uma tendência humana. Transferir uma frustração. Você não semeou, e na hora de colher, fala: pô, não tem colheita nenhuma, cara. Aí ela fica frustrada porque não tem a colheita. Ao invés dela pensar: pô, vou passar a semear agora para poder colher amanhã, ela vai e transfere essa frustração que ela está sentindo para outra pessoa. É uma tendência humana. Agora, no meio dessa parábola, nós vemos ali aquele tipo de pessoa que transfere a responsabilidade de suas frustrações para Deus, que era aquele cara que chegou e falou assim: eu sei que você colhe onde não semeia, que você é rigoroso, é da vontade de Deus que eu não viva isso. Está transferindo para Deus a responsabilidade que é sua. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou te propondo aqui que a responsabilidade de viver o reino é sua, porque Jesus já nos deu tudo, já tornou toda essa realidade. Sabe aquela pessoa que explica, e no final fala assim: quer que desenha? Foi isso que Jesus fez. Ele passou a vida dele explicando, demonstrando, e no final ele falou: quer que desenha? Foi na cruz, morreu lá, exemplificou como devemos viver, morrendo para nós mesmos, para que outros vivam. Ele exemplificou, ele demonstrou, ele revelou, ele manifestou. O tempo verbal, quando falamos de igreja, não é aquilo que deveria ser. O tempo verbal do reino presente é o agora. Então o tempo verbal não é pretérito perfeito. O tempo verbal é o presente. A gente fica falando de igreja. Lá, né? Poxa, tinha que ser assim, né? Eu acho que
que o ministério tal devia ser assim, devia ser assado. Eu acho que a parede tinha que ser assim, eu acho que deveria ser assado. Mas no reino o tempo verbal é diferente. É chegado o reino, é agora. Não é para amanhã, não é poderia ser, não é quem sabe um dia, é para agora, é para hoje. Quando a gente vive na religiosidade, a gente, como Zaqueu, está correndo para aquilo que não dá fruto para a eternidade. A gente sobe naquilo que pode aumentar a nossa visão, mas também esconde a nossa identidade. A gente sobe naquilo que não é sustentável, porque ninguém mora em árvore. Sustentar uma imagem ideal, sustentar isso, o que deveria ser, o que poderia ser, isso não é sustentável. Jesus não está interessado no que te projeta em público, mas no que te promove na intimidade. O primeiro Adão procura uma figueira para se esconder. O segundo Adão procurou uma figueira para se revelar. Uma videira para se revelar. O primeiro procurou uma folha de figueira e abençoou. O segundo procurou o fruto da figueira e a amaldiçoou. O que nós procuramos na aparência, Deus procura na essência, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. O reino é aquilo que você está procurando essa noite, pode ter certeza. A religião não é o suficiente. O reino dos céus é como aquela pérola de grande valor. O homem que encontrou o tesouro e o homem que encontrou a pérola venderam tudo. Do mesmo modo, precisamos também, assim como Jesus, abrir mão de tudo para viver o reino. Precisamos vender todo o nosso sistema de valores e crenças e opiniões e razões anteriores. Alguns de nós precisam vender suas graduações, seus achismos, suas formações teológicas para poder viver o reino. Outros precisam vender os costumes dos seus avós, o ambiente de qual nasceram. Outros precisam vender a sua lealdade a quem não está vivendo o reino, a sua amizade para quem está correndo longe da cruz. Precisa ser deixado, porque isso tudo perde valor em comparação à pérola valiosa do reino. O reino chegou, ele está aqui. E se você não mudar o seu modo de pensar, há tempo você o perderá. A grande pergunta é: perder, você vai. Porque aquele que perder a sua vida, encontra lá. Você tem que escolher hoje o que você quer perder. Quero encerrar com uma história que é conhecida como a parábola do cruzeiro. Houve um casal de idosos que entrou num navio transatlântico, num cruzeiro. Eles pegaram o seu bilhete. Eles não leram o bilhete. Eles pegaram o bilhete, entregaram, destacaram, enfiaram no bolso. Foram dirigidos até a sua cabine, até o seu lugar. Ficaram no seu lugar. E eles abriram sua mala, o lanchinho, pegaram o lençolzinho da cama, estenderam no chão, fizeram um piquenique dentro da sua cabine. E eles estavam muito felizes. Olha que legal, estamos fazendo um piquenique em alto mar. E olhavam pela janela aquela vista maravilhosa. E eles sabiam que eles estavam saindo de um ponto e indo para outro. E passaram um dia ali, comendo pão de forma com pastinha de atum. No dia seguinte, eles levantaram animados. Vamos chegar no nosso destino. Que bênção, que maravilha. Olha a janela, olha que vista linda. Vem ver, amor. Ficavam olhando lá a vista, os dois com a carinha. Aí batia aquela dor nas costas, voltavam, fazia o lanchinho, ia no banheiro, dormia. Terceiro dia, quarto dia. No quinto dia, na contagem dos passageiros, poxa, a gente não viu 5 dias, já que a gente não vê aquele casal de idosos. Que coisa, né? Foram lá, bateram. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Quando abriu a porta, olhou, aquele lençol no chão cheio de farelo, de pão, de sujeira, de piquenique, da maçã, resto de maçã. E aquela parada. Vocês não saíram esses dias todos aqui da cabine? Não, não saímos não. Por que vocês não saíram? Ué, a gente não tinha dinheiro para desfrutar do banquete, do restaurante, da piscina.
Aí não tinha dinheiro não, a gente só teve dinheiro para passagem. A gente ganhou a passagem e a gente ganhou só o valor da passagem e a gente estava aqui improvisando até chegar ao nosso destino. Tá tudo pago, cara. Tudo. É all inclusive. Tudo disponível. Quantas vezes você quiser, Ricardinho. Comer à vontade. Coisas que você nunca degustou, nunca provou. Piscina, sauna, ofurôs, jacuzzi, cinema, tudo disponível. E nós vivemos dentro da nossa mentalidadezinha, meu irmão, dizendo isso aqui está o suficiente, mas já está disponível você viver a realidade do reino aqui na terra, como é no céu. Você não precisa viver à base de sanduíche de atum, cara. Você tem um banquete sendo oferecido sempre que você precisar. Sempre que você sentir fome, sempre que você tiver necessidade, você tem paz. Sempre que você tiver necessidade de alegria, você tem acesso à alegria. Sempre que você tiver necessidade de justiça, você tem acesso à justiça. Porque o reino foi conquistado por um alto preço, um preço caro demais para a gente desperdiçar. Que as suas pressões e as suas lutas sejam consumidas pelo reino. Que o Senhor possa lhe dar um estilo de vida tão elevado, tão único, que as pessoas queiram se unir a você para fazer parte da sua cidadania celestial. O segredo para exercer a sua autoridade no reino é alinhar a sua vida com as leis, com as palavras, com obediência. Você obedece a Deus por amor, aqui e agora, e não é só para quando você morrer. Esse é o estilo de vida do reino. Ter ele é sua e a minha responsabilidade. Vamos ficar de pé.